televisão cumpre um papel que é muito importante, que é de oferecer conteúdo sem muito esforço. Mas a grande pergunta é, qual será o futuro da TV pensando nos avanços da internet e em tudo que vem acontecendo de mudanças tecnológicas? Será que o futuro um pouco mais distante da TV é um futuro de continuidade ou é um futuro de convergência com a internet e com a tecnologia digital? Acho que a internet desafia a televisão e esse é um bom desafio. Televisão ainda é muito importante no mundo de hoje. Não existe nenhuma outra mídia que consiga reunir ao mesmo tempo tanta gente. Só que a internet cada vez mais passa a trazer conteúdos audiovisuais. E esses conteúdos são cada vez mais bem produzidos e querem tirar um pedacinho do mercado da televisão. Será que o futuro um pouco mais distante da TV é um futuro de continuidade ou é um futuro de convergência com a internet e com a tecnologia digital? They're completely different kinds of media for different kinds of reasons. TV is more of like an experience. Like when you're on your laptop, it's like just you and the laptop, whereas TV is like more everyone can watch. Internet, you could just get whatever you want, whenever you want. My TV shows, stuff like that, I usually watch all of that online. When you watch it, you sit down, you have to have something to eat. You're just like, wow. Like at the end of the day, something to do. And the internet, your mind's working more. You watch TV to sort of take yourself outside of any zone, to sort of blank out into nothingness, and you go online to acquire knowledge and like to sort of learn what's out there. You sit there, just relax, and when you're in front of a computer all day, sometimes it's nice to not be. A televisão ainda funciona muito bem com essa ideia que a gente chama de mídia para sentar no sofá, em que você senta, liga a TV e simplesmente deixa a programação passar. A internet ela tem uma outra natureza, que é uma mídia em que você precisa sentar e se inclinar para frente, vamos dizer assim, para tentar acessar o conteúdo. Então não é uma mídia para você relaxar na frente dela. The beauty of TV is that when you turn it on, you're always watching content. It's hand-picked, curated content, and they just enable you to keep on watching. You go to YouTube, you have to like go around, find what you want to watch, and it's just not a pleasant experience. You have to wait for your friend to email you a funny video. We have certain users, and eventually lots of users who are just well-known curators, and they're just able to find good content. It's like the small community I've created. Already people are feeling enabled to like share the most interesting stuff possible. You get to it and it's just a playlist. You can see the videos here, and then it's just playing the video. It's just a big full-screen experience. It feels like TV. We monitor everything you're watching. So if you install our browser plugin and you're watching a YouTube embed on some blog, we'll say like VHX saved to your history. So you can go back and search that gem you found a long time ago and you forgot about VHX, but remember what you watched. People can start creating their own channels and creating content, not biased to YouTube, Vimeo, Blip TV, all under under one house. I'm trying to kill the TV. I hate that thing. I like when people send me links. Friends recommend stuff, or you find one link and it leads you to another. I get to filter what I watch and what I go on. We look them up depending on what we're feeling like watching that day. Primarily YouTube, Hulu. I love finding them and sharing them with my friends and vice versa. O vídeo na internet surgiu como algo totalmente caseiro. As pessoas pegavam qualquer conteúdo, colocavam online e aquilo eventualmente ganhava até alguma boa audiência. Hoje em dia, a aposta é que o conteúdo fique cada vez melhor propriamente na web. É o caso, por exemplo, desse site chamado Vimeo, que pega conteúdo de boa qualidade, inclusive ele quer ser uma casa para bons produtores audiovisuais que queiram ter um lugar com alta definição para mostrar o seu conteúdo e dar um lugar para isso dentro da web. Basically, Vimeo is a place for artists and filmmakers to put their content because it has this pretty face around it and makes people want to put their content on it. It feels like a portfolio almost. And so
you're more likely to find all the true film content. You can actually upload full feature-length films on Vimeo where you can't on YouTube. Vimeo has the quality, and when you see quality, you just understand it. When someone can breathe life into a product like that, people just can't help but fall in love with it. Um fenômeno que está acontecendo muito aqui nos Estados Unidos é o fenômeno que está sendo chamado de cord cutters, gente que corta a corda. Para um grande número de jovens, não interessa mais assinar a TV a cabo. Eles acham que todo o conteúdo que tem no cabo, você consegue hoje pela internet. A televisão ainda é muito importante no mundo de hoje. Não existe nenhuma outra mídia que consiga reunir ao mesmo tempo tanta gente. Só que a internet cada vez mais passa a trazer conteúdos audiovisuais. E esses conteúdos são cada vez mais bem produzidos e querem tirar um pedacinho do mercado da televisão. Será que o futuro um pouco mais distante da TV é um futuro de continuidade ou é um futuro de convergência com a internet e com a tecnologia digital? Hoje em dia existem empresas que produzem séries e seriados direto para a internet. É interessante porque elas pulam a janela de distribuição e nem pensam em distribuir direto para a TV. Um modelo de produção muito mais simplificado. Até hoje você não teve uma grande superprodução que foi lançada direto para a web. Até hoje, porque muito em breve a gente vai começar a assistir também grandes séries, como é o caso da série chamada House of Cards, feita pelo Dave Fincher, que é o mesmo cara que fez o filme do Facebook, e essa série vai acabar sendo lançada direto na internet, sem passar pelo canal da televisão. In the past, media has always been top-down. It's always been produced by and distributed by a few places, television networks and some cable networks, but it's not really been something that anyone could do. So we've had this YouTube phenomenon of, anyone can produce a video, and that still exists, but there's this emerging new class of series producers, and some of these are really talented people or teams, production companies that have produced for television, but many of them now want to do a project on their own. At Blip, we host the series, we'll distribute them across the web, and then we'll match them with advertising, so the producers of the series can actually make money doing what they love. The series on Blip range from comedies to dramas. We have series about fitness and health and gaming, pretty much any subject that you could imagine. We're doing 140 million video views a month from 33 million people around the world, so that's a lot of people. And a lot of them are young. A lot of them are really young. They're 13, 14, 15, 16. The people that tend to watch web series a lot, these folks haven't already created their media diet. They're not already addicted to 20 shows on television, and so they don't have time to watch anything else. They're growing up on the web. Younger people are using the web increasingly for entertainment. And so it's not just functionality, it's fun. Um fenômeno que está acontecendo muito aqui nos Estados Unidos é o fenômeno que está sendo chamado de cord cutters, gente que corta a corda. Na verdade, o que isso significa é que, para um grande número de jovens, não interessa mais assinar a TV a cabo. Eles acham que todo o conteúdo que tem no cabo, você consegue hoje pela internet. I watch everything on my computer. I don't even pay for regular cable. I don't like to watch TV that much. We own one, but it's not plugged in. It's like holding up a tree in our house. With Hulu, if you miss an episode, you can watch it and whenever you want. You can find stuff that's old, like Netflix. I've been watching The X-Files, which was on in the 90s. I'd never be able to watch that. TV is so outside of my realm of interest. It's a non-issue because I never think about it, because it's never been something I've been interested in. A televisão cumpre um papel que é muito importante, que é de oferecer conteúdo sem muito esforço. Para quem já tentou ligar o computador na TV, sabe que é um pouco chato. Mexer com aquele monte de cabos, aquele monte de coisas, às vezes dá muito trabalho. Então existem cada vez mais tentativas de simplificar esse processo.
Por exemplo, empresas como a Boxy, é uma empresa que vende uma caixinha que conecta automaticamente na TV, estão competindo por isso. Tem também o Apple TV e várias outras empresas que querem competir por essa facilidade da internet chegar até a televisão. Uma das coisas muito interessantes é que várias plataformas estão surgindo para você ter conteúdo através delas. Então, por exemplo, muita gente tem aparelhos de celular, outras pessoas têm iPads, tablets e outras têm o computador ligado na TV. E o que é interessante é que cada uma dessas plataformas gera uma nova oportunidade de criar linguagens novas. I watch a lot of music videos on YouTube because you could just watch whatever you want. They have everything, so you don't actually have to listen to albums. Even if you have this, you can always have cable cords to plug into the TV to get the same monitor on the TV. But everyone always wants it bigger. Actually, the phone is pretty big. I don't watch it like on a phone, but like on a laptop. I mean, the screen's big enough, I think. I don't know. Everything's small in New York. If you're watching a web series for news or information, so you primarily want to learn from it, maybe you're okay watching it on your mobile. But I actually really think in the end, you'll just have screens all around your home. You'll have screens that are now your television. You'll have an iPad screen, maybe one in your kitchen and one in your bedroom. All this talk of where are people going to watch what, I think won't really matter. You'll just have content that you really love watching, and you'll watch them on all of the different screens in your life. I think people will keep watching TV. It's just going to move more online. So they'll be watching their laptop versus paying for cable. It'll never die. It's a long way off if it's going to happen. We're in New York, but skip New York and go into the rest of Middle America, and what they do is they go home every night and they watch TV. As mídias acabam se sucedendo. Então, por exemplo, quando surgiu a televisão, muita gente achava que o cinema ia acabar. Acho que a internet desafia a televisão e esse é um bom desafio, porque eu acho que a TV vai acabar se transformando para uma coisa muito mais interessante do que ela é hoje e abrindo novos caminhos para novas narrativas e novas possibilidades, inclusive, de ganhar dinheiro. Just as people enjoy reading the New York Times or some sort of traditional media outlet and they still love their blogs, people will still love their television shows, but they'll also have their original web series that they really, really love and that are every bit as entertaining and as fun as the shows that they enjoy watching on television. I still love it. I cut the cable. I have like Netflix Instant Play, but I also download a lot of content, use Hulu, and a lot of like networks are starting to put all their content online. They're starting to understand that there's different ways of distributing. Yes, it's going to start existing in lots of different forms and formats, but when you want the real experience, people still want that original feeling. Quais.